Controvertido jornalista, crítico social, escritor de temas futebolísticos, excêntrico e de gosto refinado. É assim que os amigos definem Carlos Alberto Pessoa, o Nego Pessoa, hoje com 63 anos, profissional multimídia, como ele mesmo diz. Famoso por algumas atitudes, como recusar convites que nenhum jornalista recusaria, como trabalhar na redação do Jornal Nacional ou como correspondente da revista Placar. Nego Pessoa parou, largou seus livros e contou suas histórias no programa Persona de hoje, que está começando agora. Pessoal, primeiro, muito obrigado por receber a gente. Vamos esquentar essa conversa aí, conhecendo melhor a origem dela. Você era um menino de Irati que veio estudar em Curitiba, mas em Irati já passou por 2, 3 colégios? Sim. Eu não era um menino quando vim para Curitiba, eu era um adolescente. Né? Ah, já era um garotão? Eu sou... Veio fazer o científico no estadual? Isso, nascido e criado em Irati. E eu, por mim, não teria saído de lá. Quando meu pai e minha mãe decidiram, equivocadamente, mudar-se brevemente para cá. Tá? Não tinha nada a ver. E aí, obviamente, os 3 filhos menores acompanharam, né? Eu, o Miguel e a Tereza. E eles ficaram aí meio internos e eu fui para o colégio estadual. Então eu estudei lá no Colégio das Freiras, Nossa Senhora das Graças. Isso em Irati? Isso em Irati. Depois no colégio, no Grupo Escolar Duque de Caxias e depois no seminário. Você foi seminarista? Não, seminário porque era um colégio para a formação de sacerdotes, mas depois ele se transformou um colégio normal, tá? Ainda sob a regência. E essas primeiras informações religiosas na época, com garoto? Na época você era garoto? Sim, eu fiz primeira comunhão muito cedo. 5, 6 anos? 6 anos, era muito cedo. Né? Inclusive não era recomendado. Mas você não trouxe nessa bagagem toda que você tem hoje? Por quê? Eu que depois lá na frente, né? E eu andei lendo uns livros, porque não sou cristão, do Bertrand Russell, que na verdade é um debate, né? Com um padre. Isso com 6 anos? Não, isso bem depois. Bem depois. Foi quando eu... Mas aos 6 anos questionava. Não, aí era... exatamente. Claro, com 6 anos você... Aí não sei que seja um gênio, um louco, né? Para questionar essas coisas. Pelo contrário. Mas muito influenciado pela mãe, né? Pela família. E a cidade era muito... A mãe era religiosa? O pai muito. Não, papai era como dizia o Érico Veríssimo, né? Era católico de estatística, né? Não era um católico de a missa, enfim. Uhum. Ele, era farmacêutico, seu pai? Era farmacêutico formado aqui. Ele é curitibano. A família do meu pai é de Curitiba, a família da minha mãe é de Irati. E ele forma aqui e vai para lá. E lá conhece minha mãe e casa. A família da minha mãe com muita grana. Os avós maternos eram fortes madeireiros, né? Era uma das maiores empresas do Paraná. Na época era uma coisa de louco. E meu pai era um tipo nervoso e muito inquieto. Por quem será você puxou? E ela é muito ativo e além de ser um excelente profissional, um químico, né? Porque a farmácia, na verdade, é química, né? Ele tinha uma vocação para médico e vocação para empresário. Ele fez milhões de coisas lá. Tinha uma coisa de louco. Se for contar a história, eu podia até contar a história do meu pai, a quantidade de empreendimentos que ele... Um livro sobre ele? Liderou, caberia. Ou um livro, uma plaqueta, o lado empresarial dele é uma coisa louca. Foi nessa infância aí que nasceu o apelido de Nego? É um apelido... Na verdade, eu vou contar aqui um segredo. Na verdade, o apelido é Negro. Ah, Negro? Negro. Porque eu não tenho aqui... Mas no sentido carinhoso? E por causa da pele mesmo. Então. Ah, moreninho. Moreninho. Eu sei, porque agora eu só tomar sol direitinho. Fica bem bronzeadão? Fico mais para lá do que para cá. Então era esse o apelido. A mãe foi o pai? Não sei. Não lembro. A origem é essa. Uhum.
Porque eu tenho um irmão mais velho que é o Nego João. Também, cabelo pichaco e tal. Tem um lado na... Como é que dizia o Fernando Henrique? Um pé na África. Quem não tem, né? Graças a Deus, eu acho, por falar disso, rapidamente, os negros criaram esse país, né? E as coisas boas que tem nesse país tem participação do negro. É o fim da picada, esse preconceito contra eles. Aliás, você é fã de um dos maiores nomes de um negro no país. É o maior brasileiro, né? O O maior Edson Arantes do Nascimento. A história, por que o maior brasileiro? Não, o maior brasileiro, é uma maneira de dizer, é o seguinte, Cidadão Edson Arantes do Nascimento? Não, é o Pelé, né? Eu não vou falar do Edson, é um chato, mas o Pelé é fantástico. O Paulo Francis e o Milor Fernandes, numa madrugada, meio de porra, começaram a pensar, a lembrar o que nós, brasileiros, fizemos que os outros não fizeram. Os nossos grandes nomes, na cultura, na política, empresarialmente, que os franceses, os ingleses, os alemães, os italianos, os portugueses não tinham igual. Aí começaram a lembrar, não, Machado de Assis. Não, mas pô, só os portugueses têm essa, né, que já dá para discutir. E aí foram, até que chegaram no Pelé. Esse ninguém tem. Vou dizer, eu acho que esse não tem ninguém igual e superior, então nem se fala. Então, nesse sentido, é que ele é a melhor coisa que esse país produziu até agora, em começo da história, né? Só 500 anos, da história da independência, tem de 1822 para cá. E eu acho que o Brasil, às vezes, cansa a gente, né? Que é um país com tantas, né, potencialidades, né? Do ponto de vista natural, né? Essa natureza maravilhosa, você está permanentemente aquecido, você não tem que lutar, né, com inverno. Fique imaginando você morar na Rússia. No verão é 12 graus abaixo de zero, pô. Ou nos Estados Unidos mesmo, é muito frio. Muito absurdo isso, né? Na fronteira com o Canadá, mas mesmo para cá, em Nova York, faz muito frio. Né? Então nós temos toda essa... E estamos patinando aí há 500 e tantos anos. 500 e tantos anos não, né? Porque isso é uma sacanagem com o português também. Eu acho o português uma maravilha de colonizador. Eu estou aí com o Gilberto Freire. Não tem nada que acusar o português. Como disse o Branco, um velho amigo português, se queixando de uma crônica que o Carlos Nassi tinha escrito, falando mal de Portugal. E ele disse... Carlos Alberto, me chama de Carlos Alberto. Sabia que o amigo do Carlos Nassi, né? O seu amigo está completamente enganado, português muito distinto, muito educado. Vocês estão independentes desde 1822 e toda a culpa é nossa, vocês já estão há 150 e tantos anos, né? A mais, né? Então, vamos parar de jogar a culpa nos portugueses e vamos tentar fazer o nosso trabalho que ainda... Esse Brasil tem solução, pessoal? Eu acho que tem, né? Tudo tem solução, né? Ou não tem, né? Eu cada dia acho que nós precisamos levar 3 choques, né? Eu tenho repetido muito isso. O choque do liberalismo, o choque da democracia, o choque do capitalismo. Eu acho que é o que deu certo. É a combinação que deu certo. As outras combinações não deram certo. Então nós temos que tentar fazer aquilo que já deu certo lá fora. Agora, é aquela velha história, né? Como já foi atribuído a Bismarck, a 1000 pessoas. Tem povos que aprendem com a experiência dos outros, são os povos mais inteligentes. Né? Eles fizeram isso, deu errado, não vamos repetir. Né? Tem os povos que só aprendem com a sua própria experiência. Pumba, isso nós fizemos errado, não vamos mais repetir. E tem os povos que não aprendem. O Brasil, eu estou achando... está fazendo bastante força para ficar classificado nessa terceira categoria, que é incapaz de aprender até com seus próprios erros. E o fundamental é a educação, mas a educação no amplo sentido. Não existe isso, não existe nenhuma preocupação no Brasil com a educação. É uma grande fraude. Pois é, pegando essa história, uma frase sua
numa entrevista que eu li recentemente na revista Ideias com o Haroldo Murat. Você disse que uma boa polícia é melhor que professor. Claro, veja bem. Isso vai contra, inclusive, todo esse texto atual aí de precisamos educar o nosso povo. Porque assim... Não precisa, mas é necessário que o povo se autoeduque, que as famílias tenham a consciência da necessidade de educação, que no Brasil não tem, é um discurso da boca para fora. Sabe por quê que é, Sérgio? Pelo seguinte, você vai ler a história americana e você vai daqui a pouco, logo no início, você vai dar de cara com um fenômeno seguinte. Famílias que se encontram numa feira e chegam à conclusão que precisam educar os seus filhos, tá, para a leitura da Bíblia, e eles não sabem ensinar. Como é que faz? Aí alguém lembra que tem ali perto uma pessoa que sabe bem inglês, lê, escreve, que é capaz de ensinar os filhos desses pioneiros americanos. Eles vão lá, contratam o cara para ele ensinar inglês, para eles poderem ler a Bíblia. Isso não existe no Brasil. Não existe essa como é que eu vou dizer, essa cruzada pró-educação, como existe nos países asiáticos, como existe no Japão, como existe na Coreia. Aliás, o Cláudio Moricastro, que é o meu guru nesta área, conta uma história na Veja que é fantástica. Foi feito um teste internacional e os índices atingidos pelos coreanos, os coreanos do Sul, mas muito acima dos outros. Eles ficaram espantados, não é possível, deve ter alguma leitura errada, nós estamos avaliando equivocadamente esses dados. Precisamos conferir, rechecar isso aí. E mandaram uma equipe para a Coreia para... O que está havendo lá? O que acontece na Coreia que os alunos são tão bons alunos? Aí vão numa das escolas e fora da escola, mas olhando para dentro das salas de aula, um monte de senhoras, de velhinhas e tal. E os pesquisadores foram lá perguntar: quem são essas mulheres? O que elas fazem aí? Elas são as avós dos alunos. Ah, é? E o que eles fazem? Não, elas estão vendo seus alunos, se os seus netos estão realmente estudando, se estão realmente prestando atenção nas lições, das quais elas participam quando termina a aula e levam para casa. Tem algum brasileiro que faz isso? Estou falando coisa séria. Educação como cruzada, como coisa séria. Esse país é um país de analfabetos. Não em período de campanha. De elites analfabetas. Tem dois dados aqui que são de a gente se ajoelhar e chorar. A população efetivamente alfabetizada no Brasil não ultrapassa 30 milhões de brasileiros. Nós somos 186 milhões. Quando eu falo alfabetizado de verdade. Espera aqui. 18 Brumário de Luiz Bonaparte. E sei o que significa isso, sou capaz de repetir. Isso é alfabetizado. Não é desenhar o nome Carlos. Não, isso não é alfabetizado. Bom, e você sabe qual é a escolaridade média da chamada elite brasileira? Intelectuais, artistas, empresários, políticos, Muito baixo. 11 anos. Não vamos a lugar nenhum com essa escolaridade, tá? E com esse tipo de elite, uma elite analfabeta, burra, ignorante, que é a elite brasileira. Tá? Toda essa carga literária... Bom, agora voltando, peraí, vamos lá agora responder a pergunta. Tá. Então, há uma necessidade de que as famílias tomem consciência e elas procurem. Tá? Isso não é uma tarefa para o Estado, não é uma tarefa para os burocratas, não é uma tarefa para os políticos. A educação é uma coisa séria demais para ficar na mão dessa gente. É por isso que as famílias têm que tomar consciência da sua necessidade, da sua importância estratégica, vital, para elas, famílias, para os seus filhos e para o país, e elas tomarem a cargo essa grande tarefa. E é nesse sentido que professor é menos importante do que polícia. Nós temos que ter boa polícia, sim. Polícia é fundamental ter uma boa polícia para evitar a guerra de todos contra todos, ou para evitar que a bandidagem tome conta do país, como está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo, lá para cima no Recife, aqui em Foz do Iguaçu.
A sociedade brasileira precisa pôr na cabeça o seguinte: bandido é bandido, polícia é polícia. Nós temos que ficar do lado da polícia e não contra a polícia, a favor dos bandidos. O bandido não é romântico, não é nada. Tá? Bandido é bandido. Ele faz uma escolha. Aliás, tem uma outra leitura que eu gostaria, que é uma coisa para você meditar. Fazer uma leitura diferente. Ao invés de você ficar com essa besteirada russoniana na cabeça, do bandido como vítima da sociedade, pensa no seguinte: faz o bandido como um homem que sabe calcular, que faz contas, pesa, põe na balança, custos e benefícios. Os custos são a possibilidade dele ser preso, ir para a cadeia, ser julgado e ficar lá. Aliás, coisa que não acontece no Brasil. E do outro lado, os benefícios do assalto, do roubo, que são o dinheiro, a vida boa, você ter mulher, poder cheirar cocaína, comprar 1 quilo de cocaína, uísque, essas coisas todas. Tá? Então ele põe E é isso que eles fazem, põe na balança. E no Brasil, Sérgio, o crime compensa. Porque de cada 100 homicídios aqui, apenas 2 são solucionados. Sendo que desses 2, um não cumpre nem metade da pena. Na Inglaterra, de cada 100 homicídios, 98 são solucionados e 98 cumprem a pena. Então, o crime no Brasil compensa. Porque você... primeiro, você não vai preso. Se for preso, você sai da cadeia. Você pode ou foge da cadeia. Tá? Se você for condenado, você ainda tem toda aquelas coisas boas da nossa legislação, que acaba você com 1/6 da pena, tá fora, e aí papapá. Então, tem que pôr isso, ver sobre esse lado. E a escalada da violência, do crime no Brasil está diretamente ligado à impunidade. E essa legislação que acha que o ser humano é uma beleza, o ser humano é ótimo, a sociedade, sabe? Que é um besteirol que não tem apoio em nada ao longo da imensa história humana. Tá? Nós temos só do Neolítico para cá, tem 20 séculos. Do Neolítico para lá, tem, sei lá, você perde na história, com mais de 1 milhão de anos. Tem os livros aí, as pessoas precisam ler mais sobre esses temas. Você começou a ler quando? Quando é que se despertou? Quem teve esse papel fundamental na tua vida? Não, Sempre escreveu, sempre gostou de escrever, recebi elogios na escola. Mas a leitura, veja bem, meu pai assinava jornais, não é? Ele fazia política, tinha jornais. E eu era muito ligado, desde menino, muito ligado em esporte, futebol, tá? Foi no Fluminense. Então acompanhava, era um menino adoidado por isso aí. Eu lia tudo que caía na rua, lia muita coisa e começava a ler de trás para diante, que eram os cadernos de esporte. Os esportes normalmente começavam nas últimas páginas, depois então eu vinha de lá para frente. E eu perturbava, chateava muitos caras da Irati, que assinavam Gazeta Esportiva, outros que assinavam não sei o quê, mas eles gostavam de mim e me emprestavam, eu lia, ia aos barbeiros, o Cruzeiro, então lia muito. Agora, livro lá era um pouco complicado, a cidade também não era muito estimulante nesse sentido. Tá? A coisa começa mesmo a pegar... Esse interesse foi despertado aqui em Curitiba, quando você... Exatamente aí, depois, quando eu começo a conhecer o Mas, o Valmor, o Aderbal, o Vinholes, o Luiz Roberto Soares, sabe? Que eram pessoas que se interessavam muito por livros, por ideias, por poesia, enfim, por tudo, né? E aí, a bagagem literária começou aí. E aí você começa, você é estimulado e você gosta, e uma coisa puxa a outra, né? Você costuma dizer que tem orgulho de tudo que leu, inclusive dos autores desconhecidos. Essa é uma brincadeira do eu falei para ele, mas a frase não é minha, a frase é do Borges, do grande argentino. Mas você lê tudo? Eu procuro ler, né, Sérgio? Tem muita curiosidade. Eu acho que isso é um pouco doentio. E é bastante doentio. É bastante doentio. Eu acho uma coisa patológica. Por exemplo, eu acho que eu deveria estar preso na camisa de força. Não pode ter todos esses livros aí, né?
Fora os que já dei, que já li, que já passei para frente. Isso aqui para ler todos esses dias aqui precisava ter umas 8 vidas, mais ou menos. Fora, né? Mas ler por vontade, por gosto. Você se interessa muito por política, né? Lê muito sobre política. Eu lendo muito sobre miséria e pobreza no Brasil e toda que é um tema que me obceca, tá? E como sair desse negócio, desse lodo, né? Pô, o que nós temos que fazer para sair da miséria e da pobreza? Isso está diretamente ligado à educação. Agora, você lê de tudo, gosta de política, mas escreve basicamente sobre futebol. Bom, a minha paixão, quer dizer, eu na verdade, hoje menos, né, Sérgio? Já fui muito mais apaixonado. Hoje não vou mais a campo de futebol, não tenho mais paciência, né, para ir lá ver jogo, mesmo porque sou muito hostilizado também. Pelas 3 torcidas eu consegui esse milagre que foi ser querido irritar as 3 torcidas. Aliás, eu faço questão, eu gosto de irritar o torcedor. Os idiotas, né? Os fanáticos e tal. Gosto de pegar a coisa pelo outro lado, gosto de mostrar o outro lado, a outra face da lua. Acho esse um trabalho mínimo de pessoa. Eu tenho um pouco de medo de usar a palavra intelectual. Mas sabe que tem fumaças de intelectual, ou escreva em jornal e tal. Você recolocar as questões, né? Mostrar um outro aspecto, iluminar um outro lado. Por exemplo, o negócio da miséria e da pobreza. De uma maneira geral, a esquerda... Dá para relacionar bem isso com o futebol? Não, com deseducação e tal. Nós estamos muito preocupados com desigualdade, Sérgio. Tá? Quando o negócio não é a desigualdade de renda e de riqueza. Nós temos que ficar preocupados com miséria e pobreza. Você tem que tentar eliminar a miséria e a pobreza e não eliminar a desigualdade, que é salutar, no meu modo de entender. A desigualdade é salutar. As pessoas não são iguais. As pessoas têm interesses diferentes. É bom que sejam... Claro. Sabe? Ela estimula. A desigualdade é um estímulo, não é uma coisa que deprime, eu acho. Tá? É bom que seja assim. Agora, e a gente faz uma confusão, porque faz uma leitura completamente equivocada e burra. Quando aparece uma manchete nos jornais brasileiros, eu quero dizer, aumentou a desigualdade no Brasil, segue-se o seguinte, na cabeça do cara que lê, e do cara que pôs a manchete. Ficou mais rico e eu mais pobre. E o outro mais pobre. Não é isso. A desigualdade aumenta, mas os ricos podem ficar mais ricos e os pobres menos pobres. É simples, é um exemplo barbado. Quer ver? No ano passado, em 2004, o doutor Sérgio Brandão ganhou 10 mil reais e o Nego Pessoa ganhou 1.000 reais. Tá? Em 2005, você ganhou 100 mil reais e eu ganhei 3 mil reais. A desigualdade entre nós dois aumentou, mas eu melhorei e você também melhorou. Então, normalmente é isso que acontece. E o negócio, eu sou, francamente, então, vamos esquecer a desigualdade. A impressão que se tem é que a esquerda quer acabar com os ricos. Não, o negócio é acabar com os pobres, não acabar com os ricos, é tornar todo mundo pobre. É aquele diálogo entre o ministro da Fazenda português com o ministro da Fazenda suíço. Logo depois da Revolução dos Cravos, daquele oba-oba, com Álvaro Cabral, quando os comunistas estavam quase no poder. Aí ele vai à Suíça e o suíço pergunta, como estão as coisas lá em Portugal? Aí o português disse, estamos próximos de eliminar os últimos ricos. Que beleza! E aqui, como está? Aqui nós estamos próximos de eliminar os últimos pobres. Então, eu prefiro eliminar os pobres, acabar com a miséria e a pobreza, absoluta, não é tão fácil, mas é factível. Esse é o caminho. Está na nossa mão, é possível isto, tá? Do que você ficar nessa luta boba de acabar. Isso é sinônimo de ciúme, inveja e despeito. Ressentimento. O mau hálito da alma, né? Que aliás tem muito no Brasil, muita inveja. Né? Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, tá bom? Um instante só.
Venda de plantas. A Universidade Federal do Paraná está promovendo uma grande venda de plantas ornamentais. O preço é menos da metade do valor do mercado em geral. As plantas foram cultivadas pelos alunos do curso de agronomia, com orientação dos professores da universidade. O dinheiro obtido será utilizado na compra de sementes, adubo, vasos, material didático, para dar condições de trabalho a novos alunos em 2006. O endereço é Fazenda Canguiri, na Rua Ivone Pimentel, próximo ao Hospital Adalto Botelho, em Pinhais. Atendimento no horário comercial, de segunda a sexta-feira. O Persona está de volta hoje conversando com Carlos Alberto Pessoa, Sem o Nego trocadilho, Pessoa. né? O Nego Pessoa, por que Persona. não? Ah, sim, é verdade. Nós no primeiro bloco entramos na conversa, mas já saímos. Eu queria ficar um pouco pelo futebol, que é a sua grande paixão nesse segundo bloco. Como é que começou essa história? Você tem uma relação muito forte com o Fluminense do Rio, por exemplo. Eu veja bem, lá Irati tinha futebol, né, claro. E tinha irmão que jogava bola, os amigos, e a meninada. E eu me lembro de menino, 7, 8 anos de idade, indo ver jogo lá no campo do Irati, lá em Irati. Todos os meus amigos, metade. Esse era o fenômeno, nós acompanhávamos o futebol carioca. Pois é, o curioso é que no Paraná, ou você torcia para um time Não, daqui Paraná, da capital não. ou de São Paulo. No Paraná, não. No Paraná. norte, sim, né? O norte, claro, lá são ligados a São Paulo. Estou falando agora Irati, Ponta Grossa e tal. A gente não era ligado ao futebol carioca. E também graças à Rádio Nacional, que reforçava. Qual era a rádio que a gente ouvia, né? Era a Rádio Nacional, PRA 8, que era a grande rádio brasileira. Onde era a sede? No Rio de Janeiro. Então acompanhava. Além disso, os clubes cariocas, que eram os grandes clubes também, junto com os paulistas, seleção brasileira, papapá. Então, em Irati, a cidade se dividia. Metade era Flamengo e metade Vasco da Gama. Ousado, né? E aí eu me lembro que o polaco, queria torcer para um deles, o polaco falou, não, torce pro Fluminense. E eu disse, mas que time é esse? Mas tem algum jogador, alguma coisa assim, né? Ele, não, o goleiro, o Castilho, que é um grande goleiro, papapá. Então, que é o meu grande ídolo. Então, começa dali. E depois eu fui crismado tricolor, né? Lá pra frente. E ficou. Depois, lá na frente... Você chegou a conviver com grandes torcedores do tricolor carioca, né? Nelson Rodrigues, por exemplo? Eu tive, através do Carlos Nasser, que fez muita força para eu ir morar no Rio de Janeiro e tal. Você ficou quanto tempo no Rio? Não, eu não cheguei a morar lá. Morar. Mas tive várias passagens, tá? Ou de brincadeira, ou de férias. Algumas vezes foi. Mais, né, e tal. E como ele se dava muito bem com o Nelson e o Marcelo Soares de Moura, que era com quem eles iam ao Maracanã, né? O Marcelo no Volks dele, que levava o Nelson, levava o Carlos Nasser. E aí eles me apresentaram. E o tricolor, os cariocas são muito fraternos, né? Me receberam, né? Pô, mais um tricolor. E a tricolagem, né? Como eles dizem lá no Rio. Então eu conheci o Nelson, fui uma meia dúzia de vezes, não mais do que isso, ao Maracanã, vimos jogos do lado, né? A gente entrava Era o melhor lugar para ver jogo no Rio, era onde, graças ao Nelson Rodrigues, que eles abriram uma exceção e o Nelson botava a tricolagem nas cabines de rádio e televisão, que são muito amplas, no Rio são bonitas, acho que ainda são lá no Maracanã. Então a gente via jogo dali. Ficava isolado, ficava aquela meia dúzia de tricolores naquela sala, que era bastante ampla, nos abrigava. E o Nelson, muito engraçado, né? Ele tinha deficiência visual, às vezes não usava óculos, às vezes usava, mas não enxergava direito. Então perguntava para o Carlos Nasser, pô, esse é fulano de tal, é Beltrano. Uma vez, sou o Santos e Fluminense,
E o Nelson, claro, o Pelé era a grande figura, né? E mesmo ele, que era um gênio, queria saber do negro, né? E antes de começar o jogo, aquela coisa de entrevista e tal. E tinha um bolinho no meio da frente de onde a gente estava, de repórteres, em torno de um jogador. E o Nelson fala para o Carlos Nardo, eu chamava o Carlos de Carlinhos. Carlinhos, esse aqui é o Pelé? O Nelson falava com uma voz meio pastosa, mas não bebia nada, nunca bebeu, só bebia água. Tinha um problema de elocução. E o Carlos Nardo falou, não, Nelson, o que é isso? É o Carlos Alberto. Ai, e onde está o Pelé? A Pelé estava lá no meio. Tá lá e tal. O nosso divino crioulo, o Nelson é muito engraçado. Naquela época ele ainda fumava. Depois ele parou de fumar, né? Teve úlcera do estômago, teve uma coisa. Então, mas não fui amigo do Nelson Rodrigues, se eu disser que fui. Conviveu com ele algumas vezes? Eu ia, jantava, depois saía do Maracanã, quando os jogos eram à noite, ia pra churrascaria, ficava, e levava o Nelson em casa e tal. Esse foi um período romântico do futebol que você viveu e que poucos tiveram a oportunidade de viver. Agora você perdeu um pouco disso. Agora há pouco você falou que gosta de sacanear, de brincar, de irritar a torcida. Tem inclusive um processo nas costas, um ou dois, ou até três processos do presidente do Atlético, do Mário mas o Mário... Foi por conta desses dissabores? O que eu gosto de mostrar, porque veja bem, tem todo um festival de besteiras em torno do futebol, né? Como em tudo, né? Em política, na vida toda tem muita besteira, muita coisa ossificada que não bate com a realidade, que não resiste a uma análise. Então você começa a mostrar esse lado, tá? Mas com o Mário não. O Mário eu fiz houve não foi um mal entendido. Eu fui um pouco maldoso lá com ele, e aí ele também é uma pessoa dura, né? E reagiu, houve uma troca, e ele me entrou com um processo contra mim. E responde esse processo até hoje? Não, acabou. Não, eu perdi eu perdi em primeira instância. E depois ele entrou com outro processo. Mas esse o juiz nem tomou conhecimento, porque realmente era não dava. Aí acabava com liberdade de expressão no Brasil. E era uma brincadeira, ele não tinha sido maldoso nem nada. Ele que interpretou errado. Mas depois, lá na frente, felizmente, graças ao Valmir Gomes, ele retirou os processos contra mim. E eu sou um fã do Mário. E ele sabe disso. Eu acho, e digo isso com a maior tranquilidade, o Mário Celso Petralha é o melhor dirigente de futebol profissional do mundo de 86 para cá. Ou de 96 para cá, né? 96. 96. Olha, nunca se fez tanto em tão pouco tempo. É a primeira vez que você está dizendo isso ou ele já sabe disso? Eu não sei, eu já escrevi isso. E para que os coxas não fiquem tão chateados, eu quero dizer que Giovanni também, excelente presidente, não fez tanto, porque a situação que ele pegou do Curitiba não era tão terrível quanto a situação que o Mário pegou, né? O Atlético antes do Mário era uma brincadeira, né? Os coxas não levavam a sério aquilo lá. Aí veja lá como é que está hoje, né? Aquele magnífico estádio. O futebol que o Curitiba e o Atlético estão fazendo hoje, você diria que é mais profissional, então, dos anos anteriores? Mas você acha que o Brasil não cresce mais, nós estamos nessa pasmaceira desde o início da década de 80, nós estamos quase 2 gerações, quase 30 anos sem crescer. Então, se nós tivéssemos crescido no ritmo que crescemos do final do século XIX até 1980, se nós continuássemos a crescer nesse ritmo, nós estaríamos com um PIB hoje de quase 2 trilhões de dólares. Nós estamos com um PIB de 800 bilhões de dólares, é muito pouco, o país é muito grande. São 186, divida por 186, veja que a renda per capita ridícula que é esta. Tá? E nós estamos patinando. Enquanto isso, eles se uniram lá na Europa. Tá? Então eles chegam aqui e levam todos os nossos jogadores, todos os nossos craques. Agora imagina o futebol brasileiro, só a primeira divisão, esses 20 clubes, cada um deles com 2 jogadores que estão lá fora.
se eles pudessem repatriar 2. Pô, o nosso campeonato seria desequilibra. Seria quer dizer, além de ser o mais equilibrado campeonato do mundo, aí sim seria o mais bonito, o melhor campeonato. Imagina o futebol brasileiro com todos os seus jogadores, todos os seus craques aqui. Agora há pouco, pessoal, a gente falou em romantismo do futebol, pegar o romantismo aí num período bacana de Curitiba, na década de 70, de Confeitaria Schaffer, Iguaçu, a Guignone ali na frente, convivência com o Dalto Trevisan, com o Fábio Campana, com a Haroldo Murat, participação inclusive em alguns livros do Vampiro de Curitiba. Como é que foi essa convivência com o Dalto? Foi nostálgico de Curitiba? Foi muito boa, muito produtiva. Ele é uma figura excepcional, maravilhosa. Até hoje você tem contato com ele? Não, infelizmente depois houve uma separação. Cisânia. Não houve nada. Houve caminhos diferentes. Uma besteira é uma convivência que a gente sente falta, porque é muito estimulante, né? O Dalton é um homem que leu praticamente tudo, né? Na literatura, às vezes, não dá, as pessoas pensam que isso é escrito por um ignorante. Não, o que eles, para chegar ali, é uma coisa fantástica, né? A Bíblia, os gregos, e fora os modernos, aí que ele viram em todas as línguas também, ele em francês, em italiano, inglês e tal. É uma pessoa preparadíssima. E, o convívio foi muito legal, não só com ele, como aquela outra turma, né? Foi através do cinema. Teve um projeto? Nós pensávamos fazer um filme baseado naquele conto que ele disse que escreveu com a mão do diabo, ou A Noite da Paixão, que é realmente um conto, uma das melhores coisas dele, né? Falas de sangue, não sangras, o personagem fala, né? Na igreja, a Noite da Paixão, Cristo está na cruz e tal, e o Joãozinho entra na igreja, é um negócio muito bom. E a amizade aí veio daí. Ele também, na época, gostava muito de cinema, tá? E, obviamente, não autorizou aqueles 2 bobocas, né, que eram o Fábio Campana e eu, que certamente estragaríamos o conto dele se conseguíssemos levar ao cinema, né. Depois os cariocas lá fizeram até um bom filme sobre os vários contos, né, conseguiram fazer uma coisa legal sobre a obra do Dalton no cinema e depois no teatro, que eu vi aí muito bom. Então a nossa convivência partiu daí. Curitiba na época era um pouco chata, Sérgio. E o lance da política também. A discussão de problemas brasileiros, a meninada na época era mais empenhada. Ligada na história. Tá? Eu acho que isso não sei se isso era bom ou é ruim, mas era diferente. Tá? Então, inclusive a gente fazia anticonsumo, né? O consumo é um horror, né? Eu participei dessa época. Toma Coca-Cola? Não, essa também não. Essa é o filho da picada, né? Essa é a besteira, né? A estupidez por excelência. Não vou tomar uma Coca-Cola, por que não, pô? Se não fosse isso, então não fala língua portuguesa, né? Isso também foi trazido pelo colonizador. Não fala nada. Acabou, isso era uma besteira. Mas aí existia esse tipo de gente. Se a Coca-Cola fosse o imperialismo. Né? Aliás, o imperialismo também é outra bobagem, né? Estou lendo sobre isso, é uma grande besteira. A visão leninista do imperialismo é de uma estupidez espantosa, né? De uma ignorância histórica absurda, né? O imperialismo como último estágio do capitalismo. Bom, e como é que ele explica o Império Romano, quando não havia capitalismo? Ou a expansão, Carlos Magno, né? Então, sabe, não resiste, mas a gente engolia isso naquela época acriticamente. Tem pessoas que até hoje ainda engolem esse besteirol, né? O marxista-leninista, porque na verdade é um grande besteirol, né? Meu querido Sérgio. Sem querer espantar ninguém, mas não resiste a menor análise. Uma análise superficial, aquilo desmonta, né? E tem gente que
é fanática ainda por essas coisas, o que é realmente muito triste, né? Depois de 88, né? 89, né? Queda do muro, tudo que se sabe, né? De todas as tentativas de engenharia social. Então você até pode ter ideias socialistas e tal, mas marxistas, leninista, pensar em revolução, que uma revolução vai resolver os problemas, sabe? A revolução como a francesa ou a bolchevique, a russa, não vai resolver, vai criar mais problemas. Tá? É uma análise sensata, como é que eu vou dizer, sem nervosismo do que aconteceu, do ponderado dos fatos. Não, realmente isso aqui não é possível. Não, até pode ser possível, mas não é isso, não é isso o ideal, não. Vai criar, vai estragar mais, vai piorar mais, é uma coisa que não tem nada a ver. Então, infelizmente, ainda tem muitas pessoas, e no Brasil, que ainda tem esse sonho que eles pensam que é utopia, né? A utopia é uma besteira. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade da conversa. Até a próxima. Obrigado. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.